Teremos um momento agora já tradicional do painel, com a oportunidade de ouvir algumas das principais lideranças que têm contribuído com estas transformações. Para conduzir essa conversa, eu convido o Samuel Possebon, editor da Teletime, e chamamos novamente ao palco Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. Quero agradecer a presença do conselheiro da Anatel, Vicente Aquino. Passo a palavra ao Samuel. Griselli, você falou na tua fala, na condição de presidente da Telebrasil, mas obviamente a pessoa é a mesma, né? Que o setor de telecomunicações é o sistema nervoso de tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje em termos de transformações digitais, com inteligência artificial, com novos serviços em nuvem, com todo o ecossistema digital. Muito bem, vocês são um sistema nervoso, mas o que vocês estão fazendo nessa transformação? Qual que tem sido hoje a transformação do setor de telecomunicações? Bom, então, Samuel, eu acho que se tu vê o que nós estamos fazendo para ter esse sistema nervoso mais forte, mais robusto, é investir bastante em infraestrutura. Esse investimento em infraestrutura agora com 5G tem benefícios diretos para os nossos consumidores, onde eu acho que rolou a primeira grande revolução de consumo. O segundo para os nossos clientes corporativos, onde está em curso uma revolução que está nos primeiros passos. E, afinal das contas, depois nós estamos fazendo uma transformação para nós mesmos, ou seja, utilizar todas as tecnologias nossas, a inteligência artificial, para transformar as nossas operações com o objetivo de melhorar a qualidade, a proposta de valor para os nossos clientes e aumentar a produtividade. Perfeito. Agora, dentro dessa transição, né, e de todo esse papel que vocês estão desempenhando, certamente existem sinergias, existem oportunidades que podem ser capturadas entre o trabalho que vocês estão executando e toda a transformação que você também propôs. Achei muito interessante a expressão que você usou, né, a digitalização do PIB, né? Como que vocês podem participar dessa digitalização do PIB em termos de parcerias e de sinergias e de colaborações com os outros setores do PIB que estão vivendo esse processo de transformação? De fato, nós entramos com várias possíveis camadas que depois dependem das nossas estratégias dos nossos competidores. Então, o primeiro ponto tem a ver com a conectividade básica. Então, por exemplo, quando falamos do agronegócio, então o agronegócio é uma oportunidade, vamos dizer dessa forma aqui, que no Brasil vale 300 milhões de hectares. Então, 300 milhões de hectares é o tamanho da Índia. E desses 300 milhões de hectares estão na parte mais de agropecuária, mas, enfim, afinal das contas, é uma addressable market muito grande. Hoje em dia, só parte dessa extensão tem uma conectividade. É aí que acontece. Imagina o seguinte: o nosso parceiro é a CNH, que é um dos líderes mundiais de máquina de tratores, colheitadeira, etc, etc. Se você vai num trator ou colheitadeira, é um sistema super sofisticado. Essa sofisticação permite de implementar a agricultura de precisão. A agricultura de precisão é algo que nossos clientes estão querendo. Então, ele necessariamente tem que colocar a tecnologia necessária para isso acontecer. Nós fazemos parte desse ecossistema. Hoje em dia, nós temos 24 milhões de hectares cobertos. 24 milhões de hectares é o tamanho do estado de São Paulo, então é muita coisa. E esses 24 milhões de hectares aconteceram nos últimos... desde 2018. Estamos falando de 5 anos. Conectar Agro de 2018, 2019, não, mais curto. Então, aconteceram bem mais rapidamente. Então, nessa transformação dos nossos clientes, o que fazem? Ele claramente busca produtividade e nós somos parte de um ecossistema bastante amplo que permite viabilizar esse aumento de produtividade. Então, tem tecnologia, tem soluções, tem sensores, tem um monte de elementos que tornam isso possível. E nós estamos fazendo isso, então, a criação de uma linha de negócio para nós, e produtividade para o cliente que paga essa nossa linha de negócio, então nós temos receitas a mais. E, além disso, quando se fala de inclusão digital,
você fazendo isso inclui digitalmente muita gente. Então, nesses 24 mil hectares, estamos falando de 1,6 milhões de pessoas que antes não eram conectados, que agora são conectados. Aí, você também tem um ulterior benefício de otimizar o consumo de recursos, então menos combustível, menos emissão de carbono. Então, afinal das contas, é também um desenvolvimento sustentável. Então, isso contribui também aos nossos planos de desenvolvimento sustentável e aos planos dos nossos clientes. É interessante porque vocês focaram nessa estratégia com o agro, né? E depois vocês fizeram uma transição também para o setor de rodovias, né? Em que as sinergias e as oportunidades estão sendo criadas mais ou menos no mesmo modelo, né? Cobrir rodovias para atender os clientes de vocês e outros clientes também. Nós entramos, pois, afinal das contas, você conhece, a TIM não tem um legacy de B2B, então nós fomos atrás, verticais, onde a mobilidade, a nossa tecnologia tem uma vantagem mais afim com o nosso DNA. Então, não tinha infraestrutura, fomos lá e a nossa solução, a solução carro-chefe daquelas soluções, rodovias, que foi mencionado, inclusive, para o ministro, é uma das outras áreas onde tem bastante oportunidades de criar valor para os nossos clientes e para a sociedade em geral. Outra área é, por exemplo, mineração, outra área que aqui no Brasil é muito forte no DNA e as soluções de automação são necessárias, estão sendo implementadas. E outros projetos têm a ver com iluminação pública, saneamento, utilities, água, gás. E está tudo em um momento inicial de desenvolvimento. Isso representa uma grande oportunidade para o país e para as empresas que fazem parte desse ecossistema. Você mencionou muito também no seu discurso, e claro, é o tema do painel, e já tem sido assim nos últimos anos, a questão da inteligência artificial. A gente sabe que esse é talvez aí o grande mote, né, de discussões. Sem querer atrapalhar a participação da UANA, que vai participar de um painel daqui a pouco e com certeza vai falar com muito mais propriedade sobre esse tema, mas de que maneira que você vê a inteligência artificial e telecomunicações se combinando? Acho que tem várias camadas. E tem uma primeira camada que é utilizar a inteligência artificial para nós. E, by the way, a UANA é a pessoa que na nossa empresa está coordenando esse esforço. Agora são já quase 3 anos, então um tempão que estamos trabalhando. Tomação para nós é aumento de produtividade, da um lado, e melhor qualidade para o cliente do outro lado. Então, se você considerar o ano passado a gente estava com 2 casos de uso principais, aquele que digamos assim, muita gente tem, que é aquele do atendimento ao cliente, e agora já estamos em fase bastante mais avançada versus o ano passado, hoje em dia é online, e o outro caso que a gente tinha no ano passado era aquele da manutenção preditiva da rede, então prevenir, saber antes que vai quebrar e ir lá com a manutenção programática em vez que corretiva, que significa que não vai cair o sistema, então tem melhor qualidade do cliente e nós gastamos menos. Depois de lá, a gente agora está com vários casos de uso que vão desde o legal, o consumerista aqui no Brasil é bastante pesado, então tem um certo degrau de manualização na análise dos processos, as vendas, o nosso app, então está espalhando bastante na empresa, com o objetivo de aumentar a produtividade e a qualidade do serviço ofertado. Agora, o que ainda digamos assim, não está live, não está em produção, é a inteligência artificial direta para o cliente. Então, começar a brincar não para nós, mas para dar maior facilidade, maior serviço para nossos clientes, seja PJ, seja corporativo, que pessoa física. Mas eu acho que está começando a chegar no nosso radar um conjunto de coisas que podemos fazer para aumentar a proposta de valor que nós temos perante o mercado. E esse modelo você vê em parcerias com outras empresas, com empresas da área de inteligência artificial, ou vocês pensam em desenvolver algo próprio? Agora, em quase tudo que nós estamos fazendo, Samuel, isso vale... nós sabemos fazer bem algumas coisas, sabemos fazer bem outras coisas. Inteligência artificial... tem empresas bastante, enfim, mais avançadas que a gente em identificar casos de uso, etc. Então, nós tentamos nos associar a quem sabe fazer com um modelo de negócio que seja ganha-ganha e que isso permita a nós de ter acesso às competências que não temos e velocizar.
A nossa regra no negócio hoje é o seguinte: tem muita empresa também, é muito novo tudo, com muita promessa e não necessariamente muita entrega. Então a gente entra quase sempre, sabe, juntos. Então esse é o benefício que vamos apontar. E se alcançamos, tem benefício para nós e para nossos parceiros. E tem muitos parceiros a fim de trabalhar dessa forma. Eu vou deixar a pergunta que a gente tinha combinado sobre a agenda institucional para depois, porque eu queria que você explorasse um pouquinho mais a questão da agenda ESG. Eu acho que esse é um grande desafio, né, que o mundo vive. A gente está em ano de COP, é um tema importante, inclusive, desse painel. A gente está falando de sustentabilidade, mas né, não dá para a gente dizer que seja um tema tranquilo na atual conjuntura, no atual momento. Como é que está a agenda ESG hoje da TIM? Como é que vocês estão trabalhando isso? E como é que você consegue transformar isso num bom negócio? Além de um bom propósito, num bom negócio? Então, eu acho que o nosso segredo é justamente transformar isso em bom negócio. E depois conseguimos fazer, agora vou te dizer um pouco como, essa agenda ESG faz parte do nosso negócio. Não precisa nem tanto discutir qual é a agenda ESG. Então, essa é uma jornada que na nossa empresa começou muito tempo atrás. Nós estamos na carteira ISE há 17 anos, então é uma jornada muito longa. E o que estamos vendo agora é o resultado de anos e anos de dedicação no desenvolvimento sustentável. Então, veja só, se você considera... tem algumas áreas onde a gente se destaca. Então, a primeira é a inclusão e diversidade. Nós somos uma empresa mais inclusiva e diversa da América Latina e do mundo. Na telco, somos a número 1. Agora, por que isso é bom da um ponto de vista de negócio, afinal das contas? Então, eu acho que tem várias respostas. Um tema tem a ver com a nossa marca. Então, isso é algo que o cliente valoriza. O segundo ponto tem a ver com o nosso pessoal. Então, sabe, quando você tem um Brasil que é by natureza, não? Diverso, a diversidade ajuda no processo de tomada de decisão, enriquece. E quando você vê o nosso pessoal, nós temos um nível de engajamento de 90%, aquele indicador INPS. Então, o pessoal está afim de trabalhar, e um pessoal que está afim de trabalhar, afinal das contas, é mais produtivo. Então, esse é o negócio. Se deixamos a inclusão e diversidade, que tem um valor para a marca, um valor para a motivação do nosso pessoal, além do propósito, que se transforma em produtividade e vai na parte mais relacionada a E da energia. Então, nós hoje temos 134 usinas solares, que alimentam quase 70% da nossa matriz de consumo. Então, essa é energia renovável, então, enfim, é algo positivo para impacto climático, de um lado. Do outro lado, nós temos um edge na variação das bandeiras e dos custos de energia. A nossa conta de energia chega a quase 1 bilhão. Então, ter uma matriz que é mais eficiente e renovável é uma combinação de negócio e de sistema. Então, quando você vê ESG no nosso ver, está no centro da estratégia de negócio. E isso faz com que seja perene. E o que também faz com que vocês não estejam suscetíveis aí às turbulências, né, de interpretação sobre o que ESG deve ser, o que não deve ser, as questões todas que se colocam nesse momento, né? Acho que isso é uma agenda muito positiva. Lá, tu está se referindo lá ao tema dos Estados Unidos. Não vamos citar. Para nós é um tema valorial. Então, para nós, estou lembrando, o nosso propósito é transformar a tecnologia em liberdade. A liberdade tem a ver com isso. Bom, a agenda institucional que você colocou durante a tua apresentação como presidente da Telebrasil, acho que foi bastante extensa, mas se você tivesse que colocar um ponto de preocupação nesse momento, foco para os próximos 12 meses, pontos de atenção que a gente tem aí na agenda institucional brasileira e as prioridades, o que você colocaria? Eu te diria que aquelas 4 que comentei, que é, enfim, acompanhar a implementação da reforma tributária, é um tema bastante relevante para todo o setor, para nós. O Cristian mencionou o juro sobre capital próprio, um tema que entra e sai, ao final do ano sempre aparece. Aí tem o tema do Fistel. Então, tem aquela parte lá, eu te diria que é a parte que... Enfim, a reforma tributária é um grande avanço para o Brasil. Mas atenção permanente para aquilo lá. É isso.
Te diria que isso, se tiver que escolher um, escolheria esse. Muito bem, Alberto, eu te desejo boa sorte na presidência da Telebrasil, boa sorte, claro, sempre na TIM, e o ano que vem, com certeza, a gente vai estar aqui de novo fazendo uma nova atualização sobre a estratégia de vocês. Peço uma salva de palmas para o Alberto. Obrigado, Samuel.